Discursiva na prática. Eu tinha prometido e agora eu vou cumprir. Nós vamos ver agora tudo o que falamos na aula anterior sobre a estrutura dissertativa para uma discursiva de sucesso na prática, aplicada ao texto. Antes de irmos para o texto, nós precisamos estar atentos a questões estruturais da dissertação, que inclusive no meu canal eu deixo muito claro sobre algumas questões sobre desenvolvimento, o que trazer na introdução, o que trazer no desenvolvimento, o que trazer na conclusão. Mas de uma forma muito rápida, eu vou já especificar aqui para que vocês compreendam melhor no momento em que estiver analisando a redação. Conforme falei na aula passada, dependendo da quantidade de itens que a banca quer que você aborde no seu texto, aquilo ali serão destinados aos parágrafos de desenvolvimento. Então, se eu tenho 3 itens, eu terei 3 parágrafos de desenvolvimento. Somado com um de introdução, com outro de conclusão, tenho 5 parágrafos. Lá na introdução, evidencie o tema. Dê uma conceitualização, conceitue em tema. E em seguida, traga os argumentos que ele quer que você aborde, apenas apresentando-os, ok? Para que no desenvolvimento você desenvolva, não é mais uma apresentação, você desenvolva em 3 partes, não necessariamente 3 períodos, tá ok? Pode ter mais períodos do que necessariamente a quantidade de partes. Então, no primeiro período, é importante que você coloque a sua ideia central ou tópico frasal. O que é essa ideia central? A ideia central é você dizer para o leitor que naquele momento você falará sobre o aspecto X, que geralmente é o primeiro aspecto que ele quer que você traga ali, de forma muito sucinta e breve. A partir da ideia central, você vai colocar um ponto final e você vai trazer a sua análise. É neste momento que a banca vai saber se você sabe ou não acerca do tema, porque fazer a ideia central, convenhamos que é bem simples. Você precisa fazer a sua análise. Nessa análise que você vai mostrar se você entende, se você está entendida acerca do assunto. Após a análise, você vai fazer a sua conclusão do parágrafo. Fazer um apanhado geral daquele assunto que você tratou naquele parágrafo, trazendo elementos conectivos de conclusão, evidentemente. A partir do desenvolvimento, que você fizer lá a quantidade de argumentos que a banca te pediu, você vai para a sua conclusão. A conclusão, diferentemente dos vestibulares, como Enem, que pede lá paráfrase, proposta e fecho, aqui não, você não precisa se preocupar com isso. Você vai fazer uma mera paráfrase. E o que é uma paráfrase, Luana? É simplesmente retomar todo o seu texto com outras e poucas palavras. Se vocês observarem na análise que eu vou fazer agora, quando chegar na conclusão, você vai dizer, ora, mas o candidato disse praticamente tudo o que ele falou no texto, porém com outras e poucas palavras, tá ok? Vamos para a análise do texto. Prova discursiva técnico-administrativa do MPU. Essa prova foi realizada pelo antigo CESP, hoje chamado de SEBRASP, cujo tema era planejamento, ligado à área do direito administrativo. E ele trouxe para que o candidato abordasse necessariamente 3 aspectos. A questão da importância do planejamento estratégico para o sucesso da realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil, a importância do planejamento tático para o sucesso do evento e a importância do planejamento operacional para o sucesso do evento. Conforme a aula passada, eu disse para vocês que quando a banca ela traz uma redação roteiro, ela já impõe ao candidato que ele trabalhe com aqueles argumentos. E aqui não foi diferente. Ao invés de trazer marcadores, por bolinhas ou setinhas, ele trouxe por números. Isso quer dizer que o seu parágrafo de desenvolvimento deverá ter necessariamente 3 parágrafos. Somando com um da introdução mais um da conclusão, nós temos ao total de 5 parágrafos. E assim vai se fazer esta redação, em que na introdução o candidato teve a necessidade de contextualizar, de trazer uma contextualização sobre o que seja a ideia do planejamento, contextualizando com a ideia da Copa do Mundo. Evidentemente, ele traz quais são os 3 tipos de planejamento que ele vai abordar ao longo do texto. E, por fim, ele também traz a ideia de objetivo. Quais são os objetivos de se planejar, de ter ideia, ter em mente a ideia do planejamento para o sucesso de uma organização, de um evento
enfim. Então observem a questão da introdução. Vocês podem observar ao longo do texto que o texto todo está grifado de amarelo. O que são esses grifos? Esses grifos são os elementos coesivos, em que eu vou fazer as ligações entre períodos, mas não só entre períodos, e também entre parágrafos. Vocês podem observar que entre um parágrafo e outro há necessidade de se colocar esses elementos coesivos para que o leitor entenda e compreenda aquilo que você quer trazer. Introdução. O planejamento é instrumento de orientação para os trabalhos que envolvem a realização da Copa do Mundo no Brasil. A partir desse contexto, virá do planejamento em todas as suas dimensões, estratégica, tática e operacional, o êxito do evento no país. Sob esse aspecto, essa ferramenta pode evitar prejuízos e atrasos nas obras, além de propiciar a racionalização de tempo e de recursos. Primeiro argumento em que ele quer que fale sobre a ideia de planejamento estratégico. Muito interessante que vocês se atenham a isso. Sempre no primeiro período, é necessário que o candidato coloque a sua ideia central, dizendo ao leitor: leitor, falarei sobre planejamento estratégico. Já no segundo parágrafo, no segundo argumento, ele vai falar sobre planejamento tático, ele deixe claro para o leitor que falará sobre planejamento tático. E assim por diante. Isso chama-se ideia central ou tópico frasal, em que você já deixa o leitor ciente do que você tratará naquele parágrafo. Então, o primeiro período aí é a ideia central. Em primeira análise, o planejamento estratégico abrange todos os órgãos e empresas relacionadas à viabilização da Copa no mundo. Assim, o referido nível de planejamento, somado ao objetivo de buscar meios para desenvolver a logística do evento, traz a maior responsabilidade aos seus responsáveis. Isso inclui não somente os idealizadores dos planos, como todos os colaboradores. Observe que o período a partir do assim até colaboradores, que envolvem dois períodos aí, ele vai trazer uma análise dessa situação sobre planejamento estratégico, para, assim, a partir desse destarte, ele finalizar o parágrafo. Destarte é na participação de todo o grupo envolvido no projeto que está a importância desse nível. Observem o seguinte: todo parágrafo de desenvolvimento precisa de ideia central, análise e, por fim, a conclusão. Vou grifar aqui. Isso aqui é a ideia central. Deixo claro para o leitor o que eu vou tratar. Esse segundo período, juntamente do terceiro, será a sua análise. Ou seja, você vai destrinchar sobre a ideia do planejamento estratégico. E, por fim, a conclusão do parágrafo. Isso se repete tanto agora nesse terceiro parágrafo quanto no quarto. No tocante ao estreitamento da visão macro do planejamento ao nível tático. Isso foi a ideia central. Análise. Neste, cada setor estabelece as suas diretrizes. Dessa forma, percebe-se a sua expressividade no fato de que as ações se concentram em um grupo menor de participantes. Agora eu vou para a conclusão do meu parágrafo. Portanto, essa peculiaridade possibilita preparar com precisão a celebração esportiva. Planejamento operacional. Por fim, o planejamento operacional alcança cada colaborador em suas atividades e tarefas voltadas ao evento. Ideia central. Agora análise. Há o envolvimento dos participantes na tentativa de cumpri-las em curto prazo. Ressalta-se a celeridade como característica desse nível. Vale destacar que o indivíduo, ao chegar à etapa operacional, teve tempo hábil para melhorar o seu desempenho em relação ao que os níveis táticos e estratégicos definiram. Conclusão do parágrafo. Dessa forma, surgem as possibilidades de correção das falhas na qualidade dos serviços. Agora, para concluir o meu texto. A conclusão do texto é fazer uma paráfrase de tudo aquilo que você trouxe. O que é paráfrase? É você falar as mesmas coisas com outras palavras. Observem. Em suma, o planejamento em todos os seus níveis pode contribuir para o êxito da realização da Copa do Mundo no Brasil. Nesse sentido, o planejamento propicia integrar as fases de programação, controle e avaliação das atividades e permite também antecipar erros e implementar correções. Dessa maneira, o ato de planejar é fundamental para o sucesso do evento. Espero ter colaborado para o aprendizado de vocês, ok? Sigam firmes,
porque texto tem que treinar. Afinal de contas, é escrevendo que você vai aparecer. Um grande abraço.